Oramos em nome de Jesus, amém. Irmão, consagração a Deus precede a bênção. Se nós quisermos a bênção da presença de Deus, da voz de Deus, tem a ver com consagração. Às vezes nós usamos desculpas, ou ouvimos desculpas, colocando a culpa no mundo, né? O mundo está muito ruim, a iniquidade do mundo está aumentando, o mundo sempre esteve ruim, desde os dias do Noé, que o mundo não está muito bom, e o mundo não estará bom, o mundo jaz no maligno, ele vai piorar sim antes da volta de Jesus, mas não impede a bênção de Deus em nossas vidas. Às vezes colocamos a culpa na nossa família, na história da nossa família, às vezes no meio evangélico, o meio evangélico está cheio de problemas, às vezes colocamos nas igrejas, nas nossas igrejas, nos nossos pastores, culpamos alguém de alguma forma, de alguma situação, mas nada impede a bênção de Deus. Se nos consagrarmos a Deus, a bênção virá. Porque consagração precede a bênção, independente de circunstâncias, e eu vou mostrar na Bíblia, baseado em Jeremias e Daniel. Olha, para resumir bem a história, porque tem muitos detalhes, se a gente começar a viajar muito, fica longo demais, mas o reino de Judá, o reino do sul, porque tinha um reino do norte, que já havia sido bem destruído pelos assírios, o reino do sul teve reis altos e baixos, né? Teve rei bom como o rei Asa, o rei Uzias, o rei Ezequias, o rei Josafá, o rei Jotão, o rei Josias, mas 55 anos de Manassés foram os piores de tudo. A Bíblia diz que 55 anos do reinado de Manassés foi o pior de todos. Ele consagrou, né? Ele sacrificou vários dos seus filhos, aquelas divindades, foi uma coisa horrorosa. A Bíblia diz que foi o pior momento da história do Reino do Sul. Ele morreu, assumiu o filho dele Amon no mesmo caminho, aí assumiu o rei Josias, reinou por 29 anos, ele também estava longe de Deus, mas encontraram a lei de Moisés, começaram a ler a lei de Moisés, ele entendeu que eles estavam muito longe de Deus, aí faz aquela reforma no templo, volta para os caminhos do Senhor, começa a celebrar as festas e tudo mais. O rei Josias temeu a Deus e com ele uma boa turma também, mas a maior parte do reino de Judá continuava na cultura dos dias de Manassés, e a família dele também não estava firme com Deus, de tal maneira que ele se esforçou bastante, foi uma guinada para melhora, mas não melhorou o suficiente, porque o reino de Judá estava ainda nos dias do reinado de Manassés. Foi nesses dias, 18 anos antes de Josias deixar de ser rei, antes de terminar os 29 anos de Josias, Deus fala com Jeremias, que mais ou menos tinha uns 25 anos de idade, que ele era então escolhido do Senhor, que ele ia anunciar a palavra do Senhor, e Jeremias anunciou. Ele disse: olha, o reino de Judá está muito longe de Deus, o reino de Judá está nos dias de Manassés, o que vai acontecer é que a Babilônia virá, vai destruir Jerusalém, vai destruir o templo, e como prevê a lei de Moisés, se vocês têm aliança com Deus, andar longe de Deus, vocês poderiam ser escravos, e vocês serão escravos novamente na Babilônia por 70 anos. Essa era a mensagem de Jeremias. Vocês quebraram a aliança, estão muito longe de Deus, estão nessas abominações que Deus não pode aceitar, por isso a Babilônia virá. Quando Jeremias começou a profetizar, parecia meio ilógico, porque estava nos dias que Josias estava se esforçando, mas o povo estava na cultura do rei Manassés. Parecia um pouco ilógico, e também o Egito dominava o reino de Judá. O reino de Judá estava dominado pelo Egito, e nada de Babilônia no pedaço. Aí o rei Josias morreu. Aí o povo achou que tinha que colocar o primeiro filho de Josias no reinado, enfiaram lá Joacás, o filho primogênito. O imperador do Egito não gostou, o imperador Neco não gostou, que decidiram sem ele, afinal de contas eles estavam dominados. Então o imperador usou a sua força, tirou Joacás, botou Eliaquim, mudou o nome dele para Jeoaquim, e Jeoaquim reinou por 11 anos. O segundo filho de Josias reinou por 11 anos, também muito longe de Deus. No terceiro ano de Jeoaquim,
a Babilônia apareceu. 18 anos Jeremias profetizando, nada de Babilônia. Josias morreu, 3 meses de Joacás, 3 anos de Joaquim. A Babilônia apareceu no 3º ano do rei Joaquim, derrotou o Egito e por tabela ganhou o reino de Judá, porque o reino de Judá não tinha força nenhuma mesmo, ganhou domínio sobre o reino de Judá, rapou todo o ouro que tinha no templo. Olha que no templo tinha muito ouro. Lembra que a tampa da Arca da Aliança, a Arca da Aliança era revestida de ouro, a tampa era uma peça maciça de ouro, no final tinha 2 querubins olhando assim para o centro da tampa, isso é o chamado propiciatório. Essa tampa tinha muitos quilos de ouro, também o candelabro era ouro puro, e havia ouro, todos os objetos eram de ouro e prata, as portas eram revestidas de ouro, e assim a Babilônia levou todo o ouro do templo e levou os jovens, filhos dos ricos, dos nobres e da família real, levou os nobres lá para o Egito como escravos. Não matou ninguém, não destruiu ninguém, não acabou com o templo, não acabou com Jerusalém, porque essa não era a ideia. Quando os impérios chegavam, eles cercavam os povos, deixavam passar fome e sede. Quando eles estavam mais fracos, então eles negociavam. Vocês se entregam, pagam impostos, os jovens virarão soldados, pronto, acabou, ninguém quer matar ninguém aqui. É assim que eles dominavam, e foi assim que aconteceu. Então ele levou o ouro, levou a prata no 3º ano de Joaquim, do templo, levou os jovens. Joaquim vai reinar mais 8 anos, e em algum momento ele para de pagar os impostos. Não estou nem aí com essa Babilônia, não vou pagar impostos. 8 anos se passaram, ele morreu. Aí o povo achou que tinha que decidir, botaram Joaquim. Joaquim é o filho de Jeoaquim, não confunde, os nomes são parecidos. Botaram Joaquim para reinar. Joaquim era neto de Josias. Só que agora a Babilônia dominava o pedaço, e a Babilônia não gostou. A Babilônia falou assim: não, como é que eles estão decidindo? Quem tem autoridade aqui somos nós. Aí a Babilônia veio com seus exércitos, o imperador Nabucodonosor veio com seus exércitos. De novo, a ideia não é sair matando todo mundo, destruindo todo mundo, essa não era a ideia. Então ele também rapou de novo, 8 anos e 3 meses depois do primeiro exílio, ele rapou de novo todo o ouro do templo, e aí ele leva parte da população escrava, leva Joaquim também, mas leva numa boa. Joaquim até foi muito bem tratado na Babilônia. A ideia também não era sair matando todo mundo, e aí ele coloca no lugar o 3º filho de Josias. O primeiro é Joacás, Neco destituiu. O segundo é Joaquim, Neco colocou lá, durou 11 anos, então 11 anos no total. Quando ele saiu, a Babilônia tirou Joaquim, que era o neto, e botou o 3º filho, Matanias, e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias reinou por 11 anos, muito longe de Deus. Nos dias de Manassés, perseguiu Jeremias, rasgava os manuscritos de Jeremias. Jeremias tinha que sentar com o escrivão, né, o Baruque, para escrever tudo de novo. Assim diz o Senhor, no tal dia, no tal horário, a palavra de Deus veio para mim, o Senhor está dizendo isso. Tinha que reescrever tudo de novo, os manuscritos. Zedequias colocou ele numa cisterna, num poço. Nesse interim todo, Jeremias profetizou que ele ia ficar cego. E Jeremias também disse que parecia coisa meio doida. Tudo isso parece meio doido, né? Quando Jeremias está falando a Babilônia virá, não tinha nem ideia que ela viria. Agora ela já veio 2 vezes, e agora ele está dizendo: olha, Deus tem planos de paz para você. O profeta que dizia assim: vocês vão ser escravos, a Babilônia vai destruir tudo, Deus tem planos de paz para você. Dá para ele escolher outro aí para planos de paz? Porque esses planos de paz aí parece que não faz sentido. Deus tem planos de paz para dar a vocês o que vocês desejam. Então, sabe o que vocês têm que fazer? Se entreguem logo para a Babilônia, vá embora.
Deus vai abençoar vocês lá, vocês vão ter casa, comida, vão viver no lugar mais desenvolvido do mundo, vocês vão parar com as práticas abomináveis de Canaã. Vá embora, porque Deus quer que vocês melhorem, porque Ele quer abençoar. Vá embora, mas se vocês ficarem, ela virá e vai destruir tudo. Os falsos profetas dizem: olha, Deus está ali no templo, no Santo dos Santos, vai dar tudo certo. E Zedequias perseguia Jeremias, tal. Aí a Babilônia veio. Ela veio pela terceira vez, mas ela veio com muita ira, muita raiva. Ela cercou, sim, o reino de Judá, deixou passar fome. É horroroso. Se você ler Lamentações de Jeremias, os filhos morreram, as mães e os pais assaram os filhos para comer. Nós estamos falando de coisa horrorosa. Jeremias disse: vão embora, Deus tem planos melhores. Se vocês ficarem, vai ser destruição muito ruim. Não faltou palavra de Deus, não faltou orientação de Deus. A Babilônia veio na terceira vez, 20 anos depois do primeiro exílio, terceiro ano de Joaquim, após a morte dele, 8 anos e 3 meses depois, segundo exílio. 20 anos depois do primeiro exílio, a Babilônia veio com muita ira, deixou passar fome, desesperaram, comeram os filhos. Aí quando eles invadiram, destruíram tudo, destruíram o templo, destruíram Jerusalém, exatamente como Deus havia dito. Não havia circunstâncias piores do que essa, não havia. Mas consagração a Deus precede a bênção. Jeremias era consagrado a Deus. Jeremias era da tribo de Levi, da família de Arão. Ele era um jovem sacerdote consagrado a Deus. Ele e os seus amigos eram consagrados a Deus. Baruque era consagrado a Deus. Quando ninguém tinha a voz de Deus, Jeremias tinha a voz de Deus. Quando ninguém tinha revelação, Jeremias tinha revelação. Quando ninguém não tinha comunhão com Deus, Jeremias tinha comunhão com Deus. E ele profetizou no meio de adversidades por 40 anos, porque ele tinha a presença e a bênção de Deus. Então não vale dizer: o mundo tem muito problema, na internet tem problema, no meio evangélico tem problema, no Brasil tem problema, na família, nas igrejas, na minha igreja, nos pastores. Não adianta culpar ninguém. Vida consagrada precede a bênção de Deus, e não importa as circunstâncias. Se nós andarmos com o Senhor, lermos a palavra, pedirmos para o Espírito Santo nos ajudar, se confessarmos os nossos pecados, não orar que nem uma máquina assim automática, também parar, se aquietar diante de Deus, ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus e passar pelas ondas da vida com Deus e com a presença de Deus, vai resultar em bênção. Olha que Jeremias teve dificuldades, ninguém está falando que não tem dificuldades. Olha que Jeremias foi jogado numa cisterna, que se não tiram ele ali, como tiraram, ele ia morrer lá dentro. Então não foi nada fácil para Jeremias, as ameaças foram muito grandes, mas as palavras de Deus, através de Jeremias, foram literais. 40 anos atrás ninguém imaginava, 40 anos depois a Babilônia destruiu Jerusalém exatamente como Jeremias falou. Destruiu o templo exatamente como ele disse. Inclusive ele disse: é melhor vocês irem embora, Deus tem planos de paz. Mas se vocês ficarem, vocês vão se arrepender muito. E se arrependeram muito, porque foi muito destrutivo, passaram fome, comer os filhos. E Jeremias ainda disse para Zedequias: e você vai ficar cego. Quando a Babilônia chegou, eles perfuraram os olhos de Zedequias, e Zedequias foi levado escravo, cego, para o resto da vida, porque não ouviu a palavra de Deus. E foi para Jeremias, não vamos entrar aqui nos detalhes, que Deus falou da nova aliança no sangue de Cristo, na qual nós temos o Espírito Santo e a lei do Senhor gravada dentro de nós, porque pela salvação de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Então não importa as circunstâncias, eu disse que vou dar 2 exemplos, mas a Bíblia está cheia de exemplos. Não importa as circunstâncias,
Vida consagrada a Deus precede a bênção. Consagre-se a Deus, anda com Deus, teme a Deus, sinta a presença de Deus, ouça a voz de Deus, e aonde você estiver, o Senhor estará com você. Vai ter dificuldades, Jeremias passou dificuldades, mas vai ter livramento, e vai ter revelação, vai ter sonho profético, vai ter voz profética, vai ter voz de Deus no seu coração, e a palavra do Senhor vai se cumprir. Não desista pelas circunstâncias ruins e nem põe culpa em ninguém. Consagre-se a Deus. A bênção é precedida pela consagração. No 3º ano de Joaquim, a Babilônia veio e levou os jovens. E a Babilônia, esses impérios antigos, eles não eram burros, sabe, gente? Eles construíam cidades grandes, muralhas grandes, eles tinham noção de governo, de leis, de julgamento, de construção, de agricultura. Eles não eram tão idiotas assim. A Babilônia era até muito desenvolvida para a sua época. E eles tinham maneiras também de manter o império bem organizado e bem administrado. Então os jovens, filhos dos nobres e da família real, chegando lá, o imperador deu uma ordem para o chefe dos oficiais. A palavra também se refere aos eunucos, mas nem todos os oficiais eram eunucos. Então, dependendo da tradução, você vai ler chefe dos eunucos, chefe dos oficiais, mas o certo mesmo é chefe dos oficiais. Então ele deu uma palavra para o chefe dos oficiais, Aspenaz, que ele separasse os jovens, e durante 3 anos eles estudariam ali no palácio, iam comer no palácio, beber no palácio. Eles iam aprender sobre a língua e a cultura da Babilônia, isso envolver religião. Eles criam que os astros eram deuses, os astros dirigiam aqui a terra. É da Babilônia que vê os horóscopos que você vê no jornal até hoje, a origem está lá. Ali os oficiais, às vezes eram os sábios feiticeiros, e às vezes não é exatamente feiticeiros, sábios feiticeiros, eram só administradores. Então havia entre os oficiais aí várias categorias, e eles iam estudar a língua e a cultura da Babilônia para se tornar os funcionários públicos. Dependendo da pessoa, se tornaria os governadores de regiões, ou se tornaria general no exército, ou se tornaria o feiticeiro, o consultador do além. Então, durante 3 anos eles iam entrar nessa escola. Mas os jovens, para entrar, tinha vestibular. Primeira coisa, não podia ter defeito físico. Segunda coisa, tinha que ser bonito. Parece que ia trabalhar no shopping, na loja, não sei aonde. Não podia ter defeito, tinha que ser bonito, sábio e instruído. Foi selecionado Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Jovens, bonitos, sem defeitos, sábios e instruídos. Significa que sabiam ler e escrever. Significa que lá na Judéia estudaram a lei de Moisés, era o curso de advocacia da época. Aprendia a ler e escrever na sinagoga, aprendia a lei de Moisés na sinagoga, era o curso de advocacia da época. Aprendiam a ser soldados, e eles falavam aramaico. Nesse mundo antigo, eles se conversavam com aramaico. Quando a Babilônia chegava no Egito, eles falavam em aramaico, os egípcios respondiam em aramaico. Quando a Babilônia chegou em Judá, falava em aramaico, eles respondiam em aramaico. Não era todo mundo que falava aramaico, mas os instruídos falavam. Então, chegando na Babilônia, esses jovens instruídos na Judéia falavam aramaico e foram selecionados e foram para o palácio. Chegando lá, Aspenaz mudou o nome desses 4 jovens. Selecionou jovens de Judá, do Egito, de outros povos que tinha por ali, mas tinha que ter esse critério. Agora, dos judeus, só selecionou 4. Então, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a primeira coisa que Aspenaz fez foi mudar o nome deles. Daniel significa o Senhor é o meu juiz, o Senhor é o meu Senhor, meu Deus. Mudou para Belsazar. Bel era uma divindade ali da Babilônia. Ou seja, que Bel protege a sua vida. Esse é o significado de Belsazar. Ananias significa Deus demonstra graça. Aí mudou para Sadraque, debaixo das ordens ou da autoridade do deus sumério chamado Aku.
Aí Misael significa quem é como o nosso Senhor, mudou para Mesaque, quem é como esse Deus sumério. E aí o quarto nome, o Azarias, significa o Senhor ajuda, mudaram para Abidnego, servo de Nego ou de Nebo, são divindades ali da Babilônia antiga. Mudaram o nome deles, atribuíram nomes ligados à idolatria, mudaram o nome deles, mas não mudou o coração desses 4 jovens. Eles eram consagrados a Deus, eles continuaram com Deus. Você tem que lembrar que eles saem jovens, escravos do reino de Judá, no 3º ano de Jeoaquim. O reino de Judá estava perdido. Jeremias está dizendo, a Babilônia virá, mas esses jovens eram consagrados. Jeremias era consagrado, os companheiros de Jeremias eram consagrados. Se Daniel sai em torno de 20 anos, e se Jeremias tinha já depois de 21 anos, profetizando, quando a Babilônia veio no exílio, Daniel tem uns 20 anos, Jeremias está aí agora com uns 45, 46 anos de idade. Esses jovens tiveram condições de encontrar com Jeremias, que funcionava, trabalhava e profetizava em Jerusalém, porque ele era da linhagem de sacerdotes. E esses jovens nobres moravam em Jerusalém. Em algum momento eles viram Jeremias. Em algum momento Jeremias está profetizando que a Babilônia virá, e aí finalmente a Babilônia veio, eles foram escravos. Mas esses 4 jovens eram consagrados em Judá. E esses 4 jovens chegaram na Babilônia e continuaram consagrados a Deus. O oficial esse chefe dos oficiais, o Aspenaz, recebeu uma ordem que eles tinham que comer as comidas do imperador e beber o vinho do imperador. O problema disso tinha a ver que essa comida, esse vinho, era consagrado às divindades. Então mudaram o nome para idolatria, ligado à idolatria, mas não mudaram o coração deles. Mas agora queria mudar a alimentação deles. A alimentação não seria segundo a lei de Moisés, eles são consagrados, eles estão seguindo inclusive a dieta da lei de Moisés. Então não só que a dieta é outra, mas a dieta ela é ligada à idolatria. Daniel parece que sim, era muito habilidoso, chegou com as penás, explicou o caos, que ele não queria comer aquelas coisas, não entrou em muitos detalhes, falou com educação. Aspenaz não achou que ele era um rebelde, um desobediente, foi compreensível, mas disse para Daniel, se eu fizer o que você está pedindo, o imperador me mata. Não o liberou. Daniel, muito habilidoso, foi no cozinheiro, foi no chefe dos cozinheiros, conversou com o chefe dos cozinheiros e fez uma proposta. Você vai oferecer, a proposta é essa, durante 10 dias, o senhor só dá legumes e água. Podemos dizer que é um jejum mesmo, chamamos de jejum de Daniel, ainda que não esteja escrito no texto. Nossa, vai dar porque os judeus comiam carne, mas ele falou, durante 10 dias, tem tipo de carne, vou explicar já já. Durante 10 dias vão comer legumes e água. Se nós ficarmos muito abatidos, não vai ter reclamação, a gente vai comer essa comida da Babilônia. Mas se nós estivermos bem, a gente pede para o Senhor nos ajudar a manter a dieta judaica. A gente quer manter a dieta judaica. Na verdade, ele não queria comer comidas consagradas e nem beber vinho consagrado. Ele queria consagrado às divindades. Ele queria continuar consagrado ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. E aí o cozinheiro topou. 10 dias depois, eles estavam super, assim, com boa aparência. Aí o cozinheiro decidiu que ia manter a dieta. Agora, bem atenção agora, manter a dieta de legumes e água não quer dizer que eles nunca mais comeram carne. Desde que não tivesse envolvimento com idolatria, não significa que eles nunca mais comeram carne, porque judeu podia comer carne. Por razões que Deus sabe, eu penso que nem a ver com saúde, não tem nada a ver com santidade. Jesus disse que o que impurifica é o pecado que sai do coração e não o alimento que entra na boca, não é? O alimento que entra na boca vai nos fazer mais gordo, mais magro, mais saudável, menos saudável, mas não vai nos fazer mais santo, porque a santidade não tem nada a ver com o alimento que entra. Então, quando Deus deu as restrições,
tem muito mais a ver com saúde e as condições de saúde da época. Eles podiam comer carne, desde que o animal tivesse o casco fendido e ruminasse. Então eles podiam comer cordeiro, podia comer bezerro, podia comer bife de vaca, mas eles não podiam comer porco. O porco tem o casco fendido, mas não rumina. Eles não podiam comer coelho, não podiam comer lebre, não podiam comer camelo. Camelo rumina, mas o casco não é fendido. Então Deus falou, o casco tem que estar fendido e o animal rumina, aí pode comer. Se não for assim, não pode. Eles podiam comer peixe. Eles pescavam peixe no mar da Galileia, mas não podiam comer peixe que não tivesse escama e que tivesse barbatana. Não podia ter barbatana e não podia ser de couro. Tinha que ter escama e sem barbatana. Então tinha restrições, mas eles comiam carne e comiam peixe. Possivelmente, ao longo daqueles 3 anos, em algum momento, desde que a alimentação não estivesse consagrada, naquela boa amizade com o cozinheiro, eles comeram carne. Bom, a palavra do Senhor diz que, mantendo-se consagrados ao Senhor, como eles eram consagrados lá no reino de Judá, Deus abençoou muito. E Deus deu muita inteligência, muito conhecimento a esses 4 jovens, e a Daniel deu interpretação de sonhos. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Vida consagrada precede a bênção. Não tinha dias piores do que estar na cultura de Manassés em Judá, mas eles eram consagrados. Não tinha coisa pior do que você estar no palácio do rei, todo idólatra, com um monte de sábios idólatras, estudando com o professor idólatras, com uma dieta consagrada às deuses que não são deuses, e aí entra demônios no meio, você sabe como é que é, com bebida consagrada. Não tinha nada pior do que isso. Eles podiam culpar o mundo, culpar a família, podia culpar Deus também. Puxa, ele disse que abençoar, não sei o quê, ó, que fria que nós entramos, acho que a culpa é mais de Deus do que do povo. Podia estar com crise, podia culpar tudo, não culpou ninguém. Eles eram consagrados, eles conheciam a Bíblia, eles escolhiam a obediência, eles não se envolveram com idolatria, mudaram o nome deles, mas não mudaram o coração. Consagrados. E as situações externas da Babilônia, do reino de Judá, horríveis, Deus deu a eles sabedoria, inteligência, a Daniel, interpretação de sonhos. Irmão, no livro de Daniel, nós não vamos entrar no detalhe hoje, outros dias eu vou entrar. Por exemplo, no capítulo 2 de Daniel, quando ele interpreta o sonho e o significado do sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor tinha um sonho na cabeça dele, não contou para ninguém. Ele ia matar todo mundo. E Daniel falou, não, deixa a gente orar e jejuar, porque tem um Deus que fala. Deus revelou o sonho e a interpretação. No finalzinho do sonho, é a primeira e a segunda vinda de Jesus. A pedra que desce do céu é a primeira vinda de Jesus. Esmaga a imagem e domina tudo, é a segunda vinda de Jesus. E você vai ter a segunda vinda de Jesus no capítulo 7, quando ele fala de 3 reinos, antes da vinda do anticristo, que é o 4º animal. Nesses dias do reino do anticristo, o Filho do Homem vem nas nuvens. É o único verso do Velho Testamento que se refere a Jesus como Filho do Homem. E esse é o título que ele mais gostava. Ele se referia a ele como Filho do Homem. Ele estava dizendo, eu sou aquele de Daniel 7. Vocês estão me vendo aqui em estado de humilhação, mas eu vou voltar em poder e glória. Então ele dizia, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem veio salvar, buscar o perdido. Quando o Filho do Homem for levantado, ele usou esse título inúmeras vezes, ele estava citando Daniel. Quando começa sua paixão de Cristo, que ele está na casa de Caifás, ele não abre a boca, Caifás fica nervoso, fala com ele alguma coisa, ele responde, pergunta se ele é o Cristo, ele fala, eu sou, e você verá o Filho do Homem à direita da majestade vindo nas nuvens.
ele estava citando Daniel 7. Foi em Daniel 6, Daniel interpreta a escrita na parede, dizendo: o reino da Babilônia vai cair, naquela tarde o reino da Babilônia caiu. Daniel, ele entra na cova dos leões, não sei se você sabe, pessoas que tratam leões no zoológico, às vezes eles esquecem de trancar a porta, trancar a jaula, o leão vem e mata o tratador. Entrou na cova dos leões a noite inteira, e os leões viraram gatinhos. E esses outros jovens, o Ananias, o Misael, o Azarias, o Sadraque, Mesaque e Abednego, entraram na fornalha e saíram vivos. Se não tem Daniel, a gente não entende Apocalipse. A gente só entende Apocalipse se nós entendermos Daniel primeiro. Então, consagração precede a bênção. A presença de Deus estava com Daniel. A revelação de Deus estava com Daniel. Daniel era consagrado com 20 anos, Daniel 1. Eu já fiz o cálculo, tá bom, irmãos? Posso garantir para você. Fiz o cálculo, foi lendo os textos e somando as datas. Terceiro ano de Joaquim, Daniel foi 8 anos e 3 meses, segundo exílio, 20 anos depois, terceiro exílio, 50 anos depois, o imperador Ciro deu a ordem para os judeus voltarem, do primeiro exílio até a ordem das 70 anos, como Jeremias disse. Então, Daniel 10, quando ele fala segundo ano do imperador Ciro, ele já estava na Babilônia por 72 anos, ele era um jovem consagrado. Em Daniel 1, nós estamos presumindo que ele tinha 20 anos, então em Daniel 10 ele tem 92 anos, mas e se ele tivesse 17, então ele tinha 89, e se ele tivesse 22, então ele tinha 95, em Daniel 10 ele tem alguma coisa como 87 a 95 anos de idade, ele está há 72 anos na Babilônia, e ele é consagrado a Deus. Quando ele começa a orar em Daniel 10, gente, é a batalha espiritual que tem na Bíblia, e é a batalha espiritual que tem na Bíblia. O anjo tenta chegar, não consegue, o arcanjo Miguel vem derrotar o príncipe da Pérsia, o anjo finalmente chega, aí ele vai lutar o arcanjo Miguel vai lutar com o príncipe da Grécia. Não teria esse conhecimento de batalha espiritual se Daniel, com 92 anos, 89, 95, não continuasse consagrado a Deus. É em Daniel que tem as 70 semanas. Se a gente não entender as 70 semanas, a gente não entende Apocalipse, a gente não entende nada. E na última semana é o reino do anticristo. Então eu estou dizendo para vocês que vida consagrada precede a bênção. Não tem desculpa. Oh, a Babilônia está longe de Deus, a Babilônia é muito imoral, a Babilônia é cheia de demônios, cheia de ídolos. O reino de Judá está nos dias de Manassés. Nos dias de Manassés, do reino de Judá, Jeremias era consagrado, Daniel era consagrado, Ananias era consagrado, Misael, Azarias, e tiveram experiências grandes e fortes com Deus. A situação pode estar horrível no Brasil, pode estar horrível na família, na cidade, nas igrejas, não importa, se nós andarmos com Deus, se ouvirmos a voz de Deus, temos que ter um certo prazer de gastar um tempinho com Deus, né? Nunca oro, nunca leio a Bíblia, e só vou orar, Deus me dá, não sentiu a presença de Deus, não parou para ouvir a voz de Deus, não se deleitou em adorar, em se derramar, e pedir ajuda a Deus, não se deleitou em estar com Deus, não se separou na hora que tem as oportunidades de separar, porque Daniel teve que negociar para não se envolver com a idolatria, mas negociou e não se envolveu. E eles mantiveram-se consagrados a Deus. Pelo menos os outros 3, eles saem da fornalha, a gente não ouve falar mais nada deles, mas Daniel virou governador do império. Há um certo momento assim que o império tem 100 governadores, o nome era sátrapas, tinha 100 governadores do império todo. Dos 100 tinha 3 presidentes conselheiros, Daniel era um deles.
E ele orava 3 vezes por dia. A Bíblia não diz se era meia hora, 40 minutos. Muitas vezes eu imagino que era de 5 a 10, 15 minutos. Ele ia no quarto dele, abria a janela. Olha como ele era temente a Deus. A vida de oração dele era pautada na Bíblia. E a sua dieta era pautada na Bíblia. Sabe, se você lê o texto quando Salomão consagrou o templo, sabe quando Deus fala? Salomão, ouvi sua oração. Aí vem o verso famoso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e vier nessa casa e se arrepender de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Ele não podia estar lá no templo destruído, mas ele podia orar voltado para o templo, porque tinha uma promessa: eu sararei a terra se o meu povo se voltar. Aí quando ele ora baseado na Bíblia. Senhor, meus pais antepassados pecaram, quebraram a aliança. É Bíblia pura. Tinha vida de oração com compreensão bíblica, tinha alimentação com compreensão bíblica, tinha vida consagrada com compreensão bíblica, sabia da destruição, porque Deus havia dito desde a lei de Moisés que poderia ter a destruição, poderia ter as maldições, eles poderiam voltar a ser escravos. E ele sabia que a realidade ao redor era horrível, porque tinha razões para ser horrível, mas Deus continuava sendo Deus. E Jeremias havia dito, vai durar 70 anos, ele não falou vai durar 700 anos. Então Daniel 10, Daniel 9, a data está chegando. É bem interessante, quando ele vai orar, ele sabe que o prazo dado pelo Senhor está acabando. E aí então a Babilônia cai e o imperador Ciro dá ordem para os judeus voltarem, exatamente como Jeremias havia profetizado. E quando você lê Daniel, no dado momento ele fala, eu estava lendo as profecias de Jeremias. Então você vê que era um homem das Escrituras, um homem voltado para Deus. Eu quero dizer para você que Deus não tem filho predileto. Não tem o mais amado e o menos amado. Assim a gente às vezes faz erros sem querer, né? Você sabe, Deus não ama nem mais os judeus e menos os gentios, se você quer saber. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ele ama Israel, mas Ele ama os brasileiros também. Deus enviou Jesus para morrer por nós. Deus não tem filhinho predileto. A gente às vezes fala umas coisas assim que não tem nada a ver. Se nós nos voltarmos para Deus, nós vamos ouvir a sua voz, nós vamos ter a presença de Deus, vamos ter a revelação de Deus, vamos ter a voz profética de Deus. Se nós nos voltar, não vai ter filho predileto, não vai ter filho assim, esse aqui tem um certificado de estudos e tal, ou aquele ali não tem. Deus não vai pensar assim. Se você ler a palavra, pelo Espírito Santo, Ele vai te ensinar muito. E se você ler a palavra e algumas coisas, você aprenderá com os outros. Você aprenderá com pastores que conhecem a Bíblia, ensinam a Bíblia. Se você ler a palavra, você vai aprender. Se você ler a palavra, você tem o Espírito Santo. Ele é teu professor, ele vai te ensinar. E tem pessoas para ajudar também. E conforme você ler a palavra, viver a palavra, temer a Deus à luz da palavra e orar através da palavra, Deus sempre vai cumprir a palavra dele. Deus não tem filhos prediletos. Às vezes, por falta de conhecimento, a gente se sente menor, é só o outro que não sei o quê, tem nada a ver. Se você se voltar para Deus, Ele vai ouvir a sua voz, você vai ter os sonhos de Deus, as revelações de Deus. E eu posso garantir por você, porque a Bíblia diz, e pela minha experiência de vida, Deus sabe as suas orações em pensamento, exatamente o que você está orando. Não vou conseguir explicar a grandeza de Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus sabe todos os seus pensamentos, todas as suas orações em pensamento, Ele sabe. Eu orei com 12 anos em pensamento.
Depois, no dia da minha conversão, eu conversei com Deus em pensamento. Durante 3 horas, eu nem sabia que era Deus me constrangendo a receber Jesus. Eu falava para mim mesmo, tem uma coisa aqui. 3 horas depois eu sabia que era Deus. E aí eu passei a conversar com Deus. Mas 2 horas e meia se passaram em pensamento. Aí eu decidi no meu coração e falei comigo. Eu não falei com Deus. Eu falei comigo. Não aguento mais discutir com Deus, eu vou aceitar Jesus. Nessa hora que eu falei comigo, eu não tinha aceitado Jesus. Eu falei que eu vou. Falei para mim, não falei com Deus. Quando eu falei eu vou, meu coração virou de um jeito, me deu uma alegria. Aquela teimosia de 5 horas se tornou um desejo forte de receber Jesus. Só que agora eu estava no ônibus cheio em São Paulo, eu era muito tímido. Aí eu falei para Deus em pensamento. Vou receber Jesus sim, já estava alegre, não via a hora, meu coração virou, uma coisa sobrenatural. Meu coração virou, eu vou aceitar, falei que vou, mas tem um detalhe, é quando o ônibus parar. Uns 20 minutos, meia hora depois, quando o ônibus parou, eu desci orando, eu já tinha uma ideia. Eu tinha que reconhecer que eu era pecador e Jesus tinha morrido por mim na cruz. Eu fiz a oração do pecador, desci da escadaria do ônibus já orando, calçado orando, aquela alegria explodiu. Durante 6 horas, Deus sabia tudo que eu estava pensando. E quando eu tinha 12 anos, eu orei em pensamento. A oração foi tão firme, tão real, que eu não esqueço até hoje. Eu tenho 64 anos. Eu orei em pensamento: Deus, não quero ir para o inferno. Ouvi dizer que o Senhor é poderoso, o Senhor sabe tudo. Então eu estou contando que o Senhor vai me ajudar. Enquanto eu estava orando, eu presumi a possibilidade dele não ajudar. Então quando eu terminei falando, estou contando que o Senhor vai ajudar, e já entrei no outro assunto. Falei, na hipótese do Senhor não ajudar, sendo o Senhor poderoso, quando eu tiver que ir para o inferno e não para o céu, o Senhor poderoso, o Senhor vai até tampar a minha boca, mas lá no meu coração eu vou saber que o Senhor não respondeu a minha oração, e o Senhor vai saber que o Senhor não respondeu a minha oração. Com 12 anos. A partir daí, essa oração em pensamento, eu tive várias oportunidades de receber Jesus. Na terceira vez que eu estava enroscando, eu senti a presença de Deus, até eu saber que era Deus, mas demorou 3 horas para eu saber que era Deus, tudo em pensamento. Quando eu falei, então agora eu vou, meu coração virou, eu já tinha alegria. E quando eu recebi, eu saí do ônibus, explodindo de alegria, que muitos pentecostais diriam que eu já fui batizado com o Espírito Santo ali. Talvez eu tenha sido, mas certamente não foi a única vez. Muitas outras vezes fui invadido assim pela presença de Deus. Eu quero dizer para você que vida consagrada precede a bênção de Deus. Consagre-se a Deus. Até a oração que você fizer no seu quarto em pensamento, Deus está ouvindo. Se você levar a sério de andar com Deus, Deus está te ouvindo. Se você ler a Bíblia, pastor, tem uns textos meio difíceis. O Velho Testamento é difícil mesmo. Às vezes os pastores têm que pregar, explicar, porque se pegar meio litoral ali, você vai matar alguém, e não é para você matar ninguém. Então o Velho Testamento é difícil. Quero dizer para leia o Novo Testamento. Se você ler 2 capítulos por dia, você vai ler em 2, 3 meses o Novo Testamento, e lê de novo, lê de novo, lê de novo. Lê umas 10 vezes o Novo Testamento. Deixa o Espírito Santo te ensinar. Esse é o único livro inspirado por Deus. E aquilo que você tiver dificuldade, faça perguntas, porque às vezes exige um conhecimento do Velho Testamento para entender aquele pedacinho do Novo Testamento. Mas leia o Novo Testamento, pedindo para o Espírito Santo te ajudar, e consagre-se a Deus. Deus não tem filho predileto. Não tem o mais importante, o menos importante. Aquele que faz tudo ainda é inútil, porque só fez o que tinha que fazer. A glória é sempre de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus te ama e quer falar com você.
Deus te ama e quer encher sua vida da presença dEle. Deus te ama e quer revelar a voz dEle. Ele quer te usar. E vida consagrada precede a bênção da presença, a bênção da revelação, a bênção do plano de Deus. Daniel era governador, mas ele era governador escravo. Ele passou a vida toda de escravo, mas Daniel recebeu revelações. Você quer saber? Até dos dias de Apocalipse. Deus revelou tudo para Daniel. De maneira mais resumida do que Apocalipse, mas Deus revelou tudo para Daniel. No finalzinho de Daniel é maravilhoso. O anjo do Senhor fala assim para Daniel. Daniel, já estava velhinho, hein? No final de Daniel ele estava velhinho. Daniel, você vai morrer. E fica tranquilo, você vai morrer, Daniel. Não apavora não, você vai morrer. Ele disse assim, lê lá os últimos versos de Daniel. Você vai completar os seus dias. Tudo isso que essa revelação que você recebeu é para tempos futuros. De Daniel até hoje já se passaram 25 séculos. Para a primeira vinda de Jesus, a pedra que desce do céu, foram 5 séculos. Dessa pedra que desceu do céu até nós já se passaram mais 20 séculos. De Daniel até nós, 25 séculos. Mas Daniel falou tantas coisas que pareciam absurdas, mas do século 20 em diante, que o conhecimento ia crescer muito. Hoje os avanços científicos dos nossos dias vai muito além. Daniel viu isso tudo. Daniel viu o reino do anticristo, ele viu o anticristo, ele viu a segunda vinda de Jesus. E ele, várias vezes no texto, diz que ele ficou muito apavorado. Imagina 25 séculos atrás, você vê um míssil, por exemplo. Ou você vê, sei lá, um avião, um jato. Você vê uma pessoa conseguindo controlar o mundo todo, possivelmente pela tecnologia. Em determinados momentos, ele está em estado de apavoramento total. Deus revelou tudo para Daniel. Vida consagrada precede a bênção de Deus. Vida consagrada precede a bênção de Deus. Vamos parar de culpar o Brasil, tem problema. Culpar o meio evangélico tem problema. Nossas famílias têm problema também. Minha família de carne e osso, né? Da onde eu vim, do meu pai e da minha mãe, foi uma família muito complicada, muito difícil. Nós nascemos num mundo que tem pecado e um monte de confusões. Tem problema para todo lado, irmão. Mas vida consagrada precede a bênção de Deus. E consagre-se a Deus do jeito que Ele gosta. Às vezes vai ter vigília, você vem aqui, ora, aleluia, amém. Vai ter jejum coletivo, amém. Mas Deus gosta muito do relacionamento pessoal invisível. Deus gosta que você caminha com Ele sem ninguém buzinar, e nem sem você buzinar também. Tu, porém, quando orares, entra no quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que está em secreto te recompensará. Como eu me converti na rua de casa, até eu achar uma igreja, demorou. E sendo eu da tradição evangélica que eu era, da igreja metodista, então eu orei muito nas ruas, em pensamento, e tive muitas experiências com Deus. Só depois que eu conheci mais o meio evangélico e a maioria pentecostal, e os pentecostais presumem que Deus só ouve se gritar, então parece que é espiritual. Eu gosto de oração gritada, vocês já perceberam que eu sempre falo, irmão, agora dá gás aí na oração. Eu gosto de oração bastante assim do clamor, mas eu quero dizer para você, a espiritualidade não está no volume da voz, está na sua vida pessoal com Deus. Você pode gritar aqui na igreja, mas se você não estiver caminhando com Deus ao longo da semana, então não está como Deus quer. Deus quer relacionamento pessoal íntimo, porque a consagração precede a bênção de Deus. Eu só dei 2 exemplos, mas a Bíblia está lotada de exemplos assim. Vamos abaixar a cabeça, vamos orar, mas vamos ficar em pé. Sei lá, eu gosto muito de oração de 2 em 2. Será que você podia orar de 2 em 2, de 3 em 3? Pede graça de Deus para você ter vida consagrada. Graça de Deus. Lembra, tudo começa no relacionamento pessoal. Você tem que falar com Deus agora. Você tem que falar com Deus agora, todos vocês.
Todo mundo aí, procura alguém. Benjamin, procura alguém aí para você orar junto. Benjamin, irmão Ademir. Pode começar a orar, amém? Pode começar a orar. Todo mundo aí começa a orar. Amém? Amém? Responda a esta palavra. Vida consagrada precede a bênção. Lembra que João Batista estava vivendo os dias difíceis, mas ele tinha a unção de Elias no deserto. Lembra que o pai dele era consagrado, Isabel eram consagrados, eles viram o anjo do Senhor. Lembra que quando Zacarias escreveu um cântico, ele profetizou. Lembra que essas pessoas, lembra que tinha o Simeão em Lucas 2, idoso, cheio de Deus. Vida consagrada precede a bênção de Deus. Pai amado, nós oramos para que o Senhor coloque no coração de cada um de nós amor pelo Senhor. Nós queremos amá-lo mais do que qualquer coisa. Nós queremos amá-lo mais do que nome, mais do que posição, mais do que honra. Nós queremos amar o Senhor, nos deleitar na Tua presença, nos deleitar na palavra do Senhor, nos deleitar no relacionamento pessoal. Queremos andar com o Senhor e deixar que o Senhor levante dos nossos ombros os nossos fardos emocionais, Senhor, nossos fardos de fraqueza espiritual, nossos fardos de preocupações com o amanhã, nossos fardos de preocupação às vezes com as finanças. Que na presença do Senhor a gente consiga ouvir a Tua voz, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor está conosco, que o Senhor está ouvindo as nossas orações, que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor vai renovar, que o Senhor vai responder, que o Senhor vai glorificar o Teu nome, que o Senhor vai curar as feridas, que o Senhor vai curar as enfermidades. Oh Pai amado, ajuda-nos, nos deleitar no Senhor, na Tua presença, na Tua palavra, na Tua vontade. Oh Senhor, e quando estivermos na Tua presença, que possamos ter aquela sensação forte: Tu és a nossa fortaleza, aleluia, Tu és o nosso escudo, aleluia. Pai amado, renova as forças dos Teus servos, derrama do Teu Espírito Santo sobre a igreja, que a igreja aí nessa semana, como sal da terra e luz do mundo, no ambiente de trabalho, vai fazer a diferença, que os Teus servos ao entrarem em casa, vai mudar o ambiente da casa, que os Teus servos ao falarem com outras pessoas, vai mudar o ambiente daquele relacionamento com outras pessoas. Glorifica o Teu nome, faça a Tua vontade. Oh Pai amado, coloque em nós o temor profundo, porque vida consagrada precede a bênção, precede a presença, precede o sonho, precede a revelação, precede o sonho profético. Vida consagrada glorifica o nome do Senhor, aleluia. Pai amado, que nós possamos aprender com Daniel. Oh, nasceu para ser escravo, mas com a presença do Senhor foi governador. Com a presença do Senhor é um profeta apocalíptico do Velho Testamento. Recebeu revelações fortes da parte do Senhor, porque não se tornou idólatra, nem em Judá e nem na Babilônia. Não se tornou idólatra, se consagrou ao Senhor. Pai amado, nós oramos por temor. Nós oramos, Senhor, por arrependimento. Temos que parar de pôr a culpa nos outros. Temos que parar de pôr a culpa nos outros. Oh, se a voz de Deus não está mais presente, não é culpa de ninguém, a culpa é nossa. Se estivermos vazios, a culpa é nossa. Se não estivermos ouvindo a voz do Senhor, a culpa é nossa. Temos que parar de culpar os outros e nos consagrarmos ao Senhor e andarmos com o Senhor. Virão as palavras de Joaquim, virão as piores palavras de Zedequias, mas a presença do Senhor estará conosco, e a Tua voz e o Teu consolo. Pai amado, nós colocamos nossas vidas na Tua presença e nós pedimos a Tua bênção.
e oramos no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu te louvarei, não importando as circunstâncias, Senhor. Nós vamos declarar isso através desta canção.